Aí. Então, galera, oficialmente, boa tarde, né? Espero que todo mundo esteja tudo bem aí. O que a gente vai falar na aula de hoje, né? Eu tava comentando um pouquinho aqui off que a gente não vai ter a atividade hoje exatamente porque eu quero que vocês foquem na Sencomp e aproveitem a Sencomp, vale muito a pena. Mas eu vou, segunda-feira, depois da Sencomp, a gente já libera a atividade que, como eu estava comentando com vocês, vai ser basicamente para vocês ordenarem strings usando os algoritmos de ordenação que vocês forem aprendendo, tanto essa semana quanto na semana pós-Sencomp com o Moacir, e eu vou estar sempre pegando os que ele ensinou já para vocês para usar aqui, porque a ideia é reforçar sempre, eu não ter que ensinar coisa nova para vocês em termos de ordenação, e sim aplicar, que eu acho que é a parte mais interessante para o lab em si, aplicar esse tipo de coisa, né? Tá, beleza, então já dei spoilers. Ah, é verdade, um spoiler que a gente não comentou, mas como eu quero treinar bem, né, o uso de ordenação para coisas diversas, a ideia da outra atividade, né, depois disso, quando vocês tiverem visto mais algumas coisas de ordenação, a gente quer fazer uma atividade também que envolva ordenar coisas, só que agora structs, e provavelmente eu vou usar, que nem eu tinha comentado no começo do semestre, as coisas de Pokémon, para vocês tipo ordenarem uma struct cheia de Pokémon e mudar a chave, mudar várias condições e tal, para realmente mostrar para vocês que, tipo, galera, ordenação é algo bem genérico que vocês usam para muita coisa na vida e não é tão difícil assim. Se você modulariza bem o código, você só reusa, não importa o que você esteja ordenando, basicamente, tá? Então, spoilers aí das próximas, provavelmente, 5 semanas de aula quase, né? 3, 4, vai. Então tá, galera. O que eu vou fazer especificamente na aula de hoje com vocês? Então, eu quero revisar as ordenações, né, que vocês estão vendo com o Moacir na teoria agora, para reforçar mesmo, né, bastante ordenação, nem sempre o algoritmo fica claro. Eu quero tentar fazer isso um pouco mais abstrato, assim, tipo, mostrar o conceito. Eu peguei os códigos especificamente da Wikipedia, porque já tá lá, e eu acho que é legal a gente ver código dos outros e ver, tipo, ah, meu Deus, eu tenho um código novo, como eu entendo isso, o que tá acontecendo e tal. Até porque aí eu não faço a minha solução, e aí não tem problema de plágio e tal, tipo, vocês podem pensar na solução de vocês, vocês já iriam ver a da Wikipedia de qualquer jeito, eu tenho certeza, né, que já tá lá mesmo. Então eu acho que vai ser legal, assim, eu vou tentar falar de como o algoritmo funciona por cima, a gente vê umas animações, ilustrações e tal, dá uma estudada no código, só para ver se tá todo mundo bem com todos os algoritmos, e aí eu vou deixar de boa para vocês terminar as tarefas e tal, e segunda-feira, depois da Sencomp, eu passo a atividade, para ficar todo mundo tranquilo, beleza? Então, galera, primeiro de tudo, né, algoritmo de ordenação, super essencial, eu tenho certeza que vocês já discutiram isso com o Moacir, mas quase tudo que a gente usa na internet, no computador quase, precisa de algum nível de ordenação, né? Então, vocês vão mexer num site de compra qualquer, né? Agora ainda mais com a pandemia, né? Todo mundo usa site de compra. Ele está ordenando os produtos para você, né? Seja com o algoritmo interno, que aí tem a ver com o sistema de recomendação, que é tipo uma matéria super da hora, é uma optativa muito legal, que, nossa, tem muita coisa interessante de ver, como recomendar, como criar essa estrutura, mas outro assunto. Mas a gente ordena baseado em algum critério. Seja relevância, seja o algoritmo específico que o sistema de recomendação fez, que deu um valor para o produto interno, mas você ainda está ordenando por esse valor que o sistema de recomendação te deu, seja por preço, seja por review, seja por nome, né? Filmes também, então quando você vai ver o catálogo da Netflix, ela ordenou por alguma coisa. Foi um algoritmo interno dela? Foi, mas ele deu um valor que foi ordenado depois. Jogo na Steam, na Epic, em qualquer lugar também ordenou. Você pode ordenar por maior preço, você pode ordenar por tipo, e aí dentro do tipo, maior preço, né? Música no Spotify, etc. Então, assim, tem em tudo que é lugar. Né? O próprio Google, quando você faz uma busca, ele vai lá, dá um valor por retorno da busca da sua palavra e fala qual a busca que tem mais pontos, né? Qual é a maior prioridade da sua busca. Em jogo, sei lá, você põe para o inventário ordenar automaticamente. Você está usando o algoritmo de ordenação. Né? Então, assim, tudo quase que a gente usa hoje em dia, de algum jeito, usa ordenação. Obviamente, por isso, é algo que já foi extremamente, assim, explorado a ponto de exaustão na história da computação, porque não é um negócio recente, é um negócio que está aí faz 40, 50, 60 anos, né? Desde que começou a programar, a galera já queria ordenar as coisas, e o lado bom disso é que já está tudo feito, tem um monte de soluções e a gente pode estudar elas para tentar
entender melhor como programar, como ser um melhor programador, como fazer programas melhores e como, o principal objetivo de CC2, né, ver a otimização deles, né, ver como ele se comporta em questão de tempo, em questão de memória. Por isso que isso é um caso de estudo muito legal. Então, foi isso que eu falei aqui no próximo slide, né? A gente tem diversos algoritmos, diversas complexidades, e uma coisa muito importante, que eu comentei nas primeiras aulas, mas reforçando, é que alguns são melhores que outros, objetivamente, né? Então, um merge sort é objetivamente melhor que um bubble sort para 99,9% das situações, mas tem alguns algoritmos, como a gente discutiu super por cima, por exemplo, o Quicksort, que eles são melhores em situações específicas, mas eles podem ser muito ruins em algumas situações. E aí pode ser o caso de você querer usar um algoritmo que, no caso geral, é menos eficiente, mas para o seu caso ele pode funcionar melhor, né? Pode existir isso. Isso é bem interessante. E aí eles são um caso, então, muito legal. E tentando falar os termos que geralmente vocês vão ver por aí, a gente geralmente fala que a gente está ordenando chave de um registro. Como a gente fez na atividade passada, que tinha as coisas da Netflix, é como se fosse a chave dos filmes da Netflix, né, na atividade 3. A gente chama de chave, é uma convenção, isso daí também tem coisa a ver com banco de dados, que você tem um índice ou uma chave, etc. Tal. Vocês já manjam disso, né, se tiver que fazer umas coisas dessas em CC1. E aí, a ideia é que assim, por que a gente chama de chave? Porque a gente pode ter estruturas complexas, que nem eu falei, eu vou tentar fazer vocês ordenarem structs com dados de pokémons, por exemplo, mas a gente só quer aquele item específico para ordenar, ou um par de item, um trio de item, né? Vai depender da complexidade da ordenação, a gente vai falar um pouco daqui a pouco, mas eu quero só aquilo para ordenar. Então eu ignoro todo o resto, eu simplesmente pego o que me interessa para ordenar, ordeno a partir daquilo, né? Então, como eu dei de exemplo, ordenar a Pokédex pelo número da Dex, por exemplo. Né? Ou se não, pelo nome, quem já jogou Pokémon, ou Pokémon GO, ou qualquer Pokémon que seja, sabe que dá para ordenar de um monte de jeito diferente e tá lá usando o algoritmo de ordenação. Qualquer tipo de dado pode ser usado como chave, tá? Mas é importante que ele seja ordenável. Né? Não dá pra gente colocar, sei lá, símbolos aleatórios e falar, olha, ordena por isso. Ou, sei lá, eu vou ordenar por uma imagem. Né? Tipo, dá para você ordenar imagens até certo ponto. Eu já fiz um trabalho uma vez processamento de imagem que ordenei por rio, né? Por cor. E aí eu ordenava primeiro por R, depois por G, depois por B, por exemplo. Dá para você fazer isso, só que você precisa definir o critério, né? Então, como ordenar pode ser a critério do programador. Que nem eu falei, eu criei um critério de ordenação baseado em coisa de processamento de imagem, mas que usava as cores das imagens para ordenar. Eu posso fazer por saturação, por brilho, depende do seu problema. O mais comum é a gente usar, por exemplo, número, letra, ou até palavra, né? Tipo, a ordem alfabética das palavras em si, não só da primeira letra, né? Ou, por exemplo, por peso, sei lá, eu tenho... Vamos falar um problema um pouco mais complexo. Abstraiam aqui comigo, tá? Não precisem pensar nos pormenores, vocês vão ver isso até cansar, mas vão falar assim, olha, eu tenho uma mochila e aí eu preciso ver quais itens eu vou colocar na mochila, sendo que cada um tem um peso, eu tenho que respeitar esse peso, só que eu quero otimizar, por exemplo, o custo. Né? Eu quero levar só os itens mais caros, por exemplo. Né? Existe um problema da computação, vocês vão ver bastante ano que vem, que é o problema da mochila, que é baseado nisso. Eu quero ordenar não só por peso, mas por valor. E eu tenho que achar a melhor solução. É difícil, né? Porque você tem que balancear, você precisa dar um peso para cada um, tem vários tipos de soluções. Mas vocês podem fazer isso, desde que esteja bem definido. Que você consiga falar, olha, este é maior que aquele. Ou pelo menos esses dois são iguais também, né? E aí também, sei lá, ordenar pela soma do valor das letras de uma palavra em ASCII 2. É um critério totalmente aleatório, eu não vejo por que alguém precisaria ordenar desse jeito, mas pode. Você soma todos os valores de cada letra de uma palavra e ordena as palavras que têm mais valor para que tem menos. Né? Vocês podem, e tudo isso funciona com coordenação. Só depende de vocês, do problema que vocês estão enfrentando, né, e tudo mais. Então, ordenação é super útil. Né? A gente tem dois grupos de algoritmos de ordenação. A interna, que tudo do arquivo, né, tudo que você coordenar cabe na memória principal, cabe ali na sua RAM, né, você consegue executar seu programa de boa, sem ler de arquivo, sem ficar salvando, trocando. E a externa, que aí você precisa armazenar num disco, fita, né, HD, SSD, ou as fitas mesmo, fita magnética, que ninguém mais usa hoje em dia quase, a não ser tipo bancos de dados absurdamente gigantes e mais antigos, né. Se for um disco do tipo HD,
a gente tem o problema que o acesso é sequencial ou em grandes blocos. E isso é um problema que a gente vai ver alguns algoritmos que pensam nisso e tentam otimizar as ordenações pensando nesses blocos grandes, tipo o heap sort, mas no geral hoje em dia não tem mais muito esse problema, porque com o SSD o acesso é random, né? O acesso é aleatório, cadê o random? O acesso é aleatório, você vai e acessa o item específico com um custo de tempo quase zero. Ainda é mais pesado do que acessar RAM? Existe todo um rolê de cache que vocês vão ver em OrgComp e Arc, né? Que vocês vão ver que, tipo, cache mais rápido, papapá, você tem um monte de coisa que otimiza, porém, perto de usar um HD, hoje em dia usar SSD, você fala que basicamente não existe problema mais de acessar arquivo fora da RAM, né? Porque é muito mais rápido. Não é questão de, tipo, era 100 vezes mais lerdo, hoje em dia é 5, 10 vezes mais lento. Ainda é pesado? Mas é bem menos, né? E aqui eu tô falando algumas coisas um pouco mais extra que vocês vão ver no curso, mas eu acho que é legal a gente comentar, né? Tipo, não vai cair na prova, não vai cair no trabalho, o que é que seja, mas são coisas interessantes, já que a gente tá falando de ordenação. O tipo mais comum de ordenação é baseado em comparação. A maioria dos algoritmos que a gente vai ver em CC2, Lab CC2, é isso. Você compara duas chaves e ordena. É o que vocês estão fazendo com o Bubble Sort, com o Insertion, com o Merge, né? O que vocês estão fazendo desde de CC1, basicamente, vendo isso. Mas também existe um outro tipo de ordenação, a gente vai ver um pouquinho, que é por distribuição. Resumindo, a gente vai ver melhor depois, mas assim, você pega algo que essas coisas não são exatamente divisíveis numa sequência perfeita, mas sim em grupos. Né, você primeiro divide em grupos, e aí depois, dentro de cada um desses bloquinhos, né, desses grupos, você ordena as coisas dentro do grupo, né? Então, a gente vai ver o bucket sort, por exemplo, que é isso, mas pense em, sei lá, carta de baralho, o exemplo que a galera mais usa faz sentido. Você ordena por naipe, e aí, dependendo do jogo, por exemplo, tem naipe de valor maior ou menor, e as cartas dentro de cada naipe tem a sequência dela, né, do as ao rei, né? Claro, isso pode mudar um pouco de acordo com o jogo, etc. Mas, de modo geral, seria isso. Então, ordenar cartas de baralho por naipe seria um problema de ordenação por distribuição. Porque cada naipe é um bucket, né, que a gente chamaria, dependendo do algoritmo, que é tipo um baldinho que você vai colocar as coisas ordenadas dentro daquele balde, né? Então, é um tipo de problema diferente, porém ainda é a ordenação. E a gente vai ver cenas dos próximos capítulos, né? E a gente, por enquanto, está vendo a ordenação interna, né? Eu vou falar um pouco, então, dela. Geralmente, na ordenação interna, a gente foca muito no tempo de execução. Porém, alguns algoritmos têm um gasto de memória extra, né? O merge sort ainda não usa tanto, mas o heap sort, que eu comentei, usa um pouco de memória extra e tal. A gente vai ver alguns que usam um pouco disso, né? Geralmente, a gente executa tudo num vetor, que é tipo uma estrutura de dados super simples, rápido de acessar, bonitinha, tudo tranquilo. Às vezes a galera usa tabela ou pilha, depende muito do algoritmo específico, assim, só alguns algoritmos usam alguma coisa assim, bem raro de usar, mas ainda é aceitável. Só que, por exemplo, se você for usar lista encadeada, que vocês talvez já tenham visto ou vão ver em algo, né, ou cópia extra para ordenar cada cópia e tal, a galera costuma ignorar porque costuma aumentar muito a memória, né, e a gente está falando, por exemplo, de ordenar 1 milhão, 1 bilhão de dados, e aí você fazer, por exemplo, 1 bilhão de cópias depois é meio pesado. Olha só, vira essa semana, olha só, maravilha, né? Então, como vocês viram em lista encadeada, provavelmente essa semana, né? Vocês têm que ter o ponteiro, né, para estruturar extra, para encadear a lista um no outro e tal, isso começa a aumentar o custo de memória. De novo, hoje em dia a memória é barata, né? Hoje em dia dá para você comprar um HD de 1 tera, 2 tera, 3 tera sem muito problema, mas se você começar a pensar em problemas, por exemplo, nossa, como eu vou ordenar todos os itens da Amazon? Aí fica meio pesado. Então, 1 bilhão de dados, né? É meio pesadinho. 1 bilhão. Pensa que isso é tipo 1 giga, pelo menos, né? Se for inteiro, pelo menos já é 4 gigas. Então é pesadinho. Mas, até porque você vai precisar usar muito swap de memória, né? E a gente tem dois métodos, então, de ordenação interna. O simples, que aqueles são bons para arquivos pequenos, né? Que é tipo... odd n quadrado, bubble sort, né, o mais comum que a gente vê, o selection sort, que a gente até nem passa de tão simples que é. O lado bom deles, eles são fáceis de entender, eles são ótimos para a gente aprender, né, a ordenação, o princípio básico por trás disso, e eles podem até ser eficientes em arquivos pequenos, mais eficientes que os outros.
Porque às vezes o processo que você tem para preparação das coisas, para comparar as coisas, é tão mais simples do que os algoritmos mais eficientes, que pode até ser mais fácil você, mais prático, mais rápido usar um bubble sort do que fazer algo mais complexo. É raro? É, mas pode ser. E tem os mais eficientes, né, que são bons para arquivos grandes, que é o n log de n ali, né, dificilmente a gente consegue bater isso, porque é uma ordenação, assim, é tipo, para ser menor que isso, só se já tiver ordenado, que aí você percorre ele e só fala, tá tudo ok, olha só, que nem o grande GIF meme, my job here is done, but you did nothing, é exatamente isso, né, é o caso ótimo de ordenação de arquivos. E aí, galera, tudo certo aqui, né? Algoritmo de ordenação, coisa base, tá tudo tranquilo? Eu sei que vocês estão vendo já faz um tempo na teoria, mas alguém quer perguntar alguma coisa genérica? Tá no sorte, muito bom. Tá tranquilinha? Belezinha? Ó de 1, é verdade. Só apaga metade. Então tá, galera. Eu vou falar um pouco do bubble sort, né? Que vocês já estão super acostumados, mas sempre bom a gente passar do básico. Qual é a ideia dele? Percorre o vetor diversas vezes. Cada passagem joga para o topo o maior elemento da sequência, né? Só fica vendo, olha, é maior? Joga para frente. É maior? Joga para frente. É maior? Joga para frente. Né? Fica jogando ali. É bem legal essa imagem, é bem confusa, mas basicamente isso é como se fosse o caminho que cada item percorre, né, no bubble sort. Ele faz muita troca, né? Percebe que os itens aqui estão todos pulando de um lado para o outro, né? É um negócio bem complicado aqui. Eu tirei da Wikipedia, é bem legalzinho de ver isso, né? Você vê o quanto de comparação que ele faz e muitas vezes nem é muito eficiente, né? Tipo, ele jogou para cá e depois voltou, aí esse daqui subiu e depois voltou para cá, né? Tipo, você vê que é um algoritmo que faz muita coisa à toa, digamos assim, né? Aí aqui tem um exemplo mais tranquilo, um gifzinho, ó. Tem esse vetor, então o que eu faço? Eu vejo no começo, eu olho e falo, olha, o 5 é menor que o 6, troca. Aí eu deslizo pro lado, olha, o 3 é menor que o 6, troca. Vamos lá, bem com calma. Aí a gente vai pro lado de novo. Tá percorrendo o vetor normal. Olha, 1 e o 6, o 1 é menor. Troca. Aí vai pro 6 e o 8. Olha, o 6 é menor. Deixa ele aqui. Olha, o 8 e o 7. Troca. E aí? Vai. Isso, GIF, obrigado. Aí vai o 8 e o 2. Olha, o 2 é menor. Troca. Né? E aí você vai de novo, 8 e o 4. O 4 é menor, troca. Então, cada vez que você percorre ele uma vez, você garante que no fim do seu vetor está um maior número. E aí você vai fazendo isso cada vez diminuindo uma posição, né? Do jeito mais otimizado, você reduz a posição final para não ter que percorrer até o fim, porque já está ordenado, né? Você já sabe que está ordenado. Então, aí de novo você volta e fala, olha, beleza, eu vou pegar o primeiro elemento e jogar para frente cada vez que eu achar um elemento menor que ele. E aí você vai trocando, aqui mantém ordenado, aqui troca de novo, né? Aí aqui você vai verificar o próximo índice do vetor, vê que o próximo índice é menor do que o atual, você troca ele de novo e ordena de novo, né? Bem, o GIF continua, mas assim, eu acho que vocês já pegaram a ideia, eu vou passar, mas tá aí o GIF, se alguém quiser acompanhar com toda a grande velocidade dele, porque eu tenho outro GIF um pouco mais rápido aqui, que ele ordena, né? Com o bubble sort, olha só, ele vai indo, vocês percebem que ele ordena do fim pro começo, basicamente, né? Deixa eu voltar o GIF aqui, ó. Mas a ideia dele é exatamente isso. É que os números maiores sejam ordenados e o resto vai ordenando com o tempo, né? Até ficar tudo ordenado bonitinho. Olha só que bonitinho. Aqui tem um exemplo passo a passo também, que eu tirei do Geeks for Geeks. Né? Como sempre, Geeks for Geeks é um site maravilhoso para pegar imagens, exemplos simplificados. Então imagina, eu começo aqui meu vetor, né? Eu quero que ele esteja aqui, ordenado. Ele tá assim. Aí eu vou e falo, olha, o 5 é maior que o 3, troca. Olha, o 5 é maior que o 1, troca. O 5 e o 9, né? O 9 é maior, deixa ele aqui. O 9 e o 8, o 8 é menor, troca. O 9 e o 2 é menor, troca. O 9 e o 4 é menor, troca. O 9 e o 7 é menor, troca. E a gente tem esse estado aqui inicial para percorrer o próximo laço, né? E agora a gente começa com igual a 1, né? Que a gente garantiu aqui no final. E aí vai de novo trocando, olha. O 3 é maior, põe um aqui. Aí agora o 3 e o 5, tá certo. 5 e o 8, tá certo. 8 e o 2, troca. 8 e o 4, troca. 8 e o 7, troca. Aí de novo, a gente garantiu o final. Vai de novo. E por aí vai, né? Então, a ideia dele é para ser relativamente simples, né? Ele
é O de N ao quadrado no pior caso, ele é O de N ao quadrado no caso médio, e no melhor caso, se você fizer a grande otimização que é veja se ele está ordenado, ele é O de N, né? Então, basicamente é isso sobre o Bubble Sort, né? Eu trouxe aqui até o código dele da Wikipedia. Eu quero só, tipo, olhar o código de modo geral para, com vocês, né, analisar o código, para vocês verem, olha só, dá para a gente entender códigos de outro lugar, é possível, né, não é uma coisa tão difícil assim. Então vamos pegar o código. Eu mesmo nem olhei direito o código, eu peguei aqui exatamente para estudar com vocês. Eu sei que funciona, tá no Wikipedia, eu já usei outras vezes, mas eu nem lembro de cabeça o que o código faz. Então a gente vai olhar o código como se fosse a primeira vez, para mim também. Então, primeira coisa, a gente olha o código e fala, beleza, né? O código tem duas funções e uma main, né? Tem a swap, tem a bubble sort em si, e tem a main aqui, olha só. Beleza. Então, geralmente quando eu pego um código desses, eu primeiro olho a main e vejo o que ela está fazendo, e depois eu vejo as funções que elas fazem. Então, vamos falar, ó, eu tenho um tamanho, eu tenho um índice X aqui, e um asterisco V. Então, primeira coisa, galera, código feio, asterisco V. O que é asterisco V? É um vetor? Provavelmente é, mas pô, chama de vetor. Isso é feio, né? Não é legal. Aí eu leio o tamanho do vetor, beleza. Eu vou então alocar, né, para o tamanho do vetor. Ele fez aqui uma alloc, tamanho vezes size of int, beleza, né? E para o tamanho do vetor eu vou ler as entradas então e colocar nesse meu vetor que eu coloquei aqui, né? Então eu vou digitar várias entradas e colocar aqui. Aí eu vou executar o bubble sort no meu vetor até o tamanho menos 1, né? Eu passo tam menos 1, porque eu quero é o valor do último índice e não o tamanho em si, no caso. Assim, eu estou prevendo, né, que eu estou passando assim, obviamente. Ele poderia fazer esse tam menos 1 dentro, para ficar menos confuso, talvez? Talvez. Vai depender de como vocês implementarem a solução, etc. Mas o ideal seria ele comentar, por exemplo, aqui, fazer um comentário, né, ó. Aqui, ó. Bubble sort. Vetor e índice final do vetor. Eu poderia falar isso aqui, ou deixar até mais organizado, né? Entradas, vetor e índice final do vetor. Eu poderia falar isso. Retorno vazio, então não falo nada de retorno, né? Mas seria legal eu comentar. Eu deixar explícito porque eu não sei o que é N, especialmente porque falar N, né? Não é legal, tá? E aí, galera? De qualquer jeito, eu sei que ele roda o bubble sort e vai imprimir, então, depois aqui, ó, a saída, né? Olhando o código, eu sei que ele faz isso. Não está comentado, poderia ser melhor desenvolvido esse código, poderia, mas melhor que nada, né? É um código que, assim, é simples e, por nossa sorte dele ser simples, eu consigo entender. Porém, não é um código muito bonito, tá, galera? Aí eu tenho, então, o bubble sort, que foi o que foi chamado a main, vamos olhar ele primeiro. Meu bubble sort, olha, se n é menor que 1, ou seja, basicamente se eu terminei, né, de verificar o meu vetor, eu retorno, e eu faço um for aqui, percorrendo o meu vetor inteiro, né, falando, olha, se o VI atual, né, o índice atual do vetor for maior que o próximo, eu troco o atual com o próximo, então eu passo o endereço de VI mais 1 para essa função de troca, né, que eu imagino que ela só vai trocar, não vai fazer nada demais, porque é o que ela está prometendo para mim, que ela só troca. E aí eu chamo o bubble sort para a posição, né, para o meu vetor, passando, então, reduzindo menos 1 do tamanho do meu vetor. Ou seja, eu estou falando, olha, o último elemento já está ordenado, né, até por isso que eu passei o n-1, etc, tal. O último já está ordenado, então eu não preciso mais passar por ele. E aí, eu só preciso ver o que a swap faz, né, que ela troca dois elementos. Então eu passo por referência, os dois inteiros, para só trocar, né, eles de uma maneira mais otimizada, eu troco só o endereço dos dois, né. Eu poderia trocar só o valor? Poderia. Mas a galera, por questão de otimização, gosta de passar por referência, porque aí você só troca o endereço, você não faz uma cópia dela, etc. Né? Você só salva bonitinho direto no seu vetor. Né? Então, isso aqui só faz swap. Eu passo o endereço, eu falo, olha, pega o valor que está naquele endereço, salva nessa variável local, pega o valor desse endereço, pega o valor desse endereço, troca entre eles, e aí o valor desse endereço é o que eu salvei no local. Tá? E aí, bubble sort.
É isso, tá feito. Tranquilo. Dúvidas, galera? Tá tranquilo? Tem matéria para recursão ao invés de fazer 2 for? Então, exatamente, Matheus. Ele usa mais stack, né? Vantagem? Não. É só mais chique, a pessoa que desenvolveu isso provavelmente achou mais legal fazer por recursão, né? Não é para ter diferença alguma nesse caso, né? Eu tô fazendo a mesma coisa. Em casos gerais, inclusive vocês me perguntaram, a busca binária sequencial, iterativa e recursiva tá dando a mesma complexidade. Sim, exceto problemas geralmente, tá? Eu tô generalizando um pouco, mas geralmente, para ter uma diferença entre recursivo e iterativo, é problema da classe de divisão e conquista, por exemplo, que você realmente vai fazer as contas na recursão e voltando e pegando o resultado somando com o que você pegou em cada branch, digamos assim, cada ramificação da sua recursão, tá? Geralmente essa classe de problema é que você realmente tem algum ganho fazendo recursão versus iteração. Para os casos normais, que você assim só está chamando eles várias vezes, recursão e iteração costuma ser a mesma coisa. Você só tem que tomar cuidado porque se for muita chamada recursiva, a stack pode estourar, porque cada vez que você faz uma chamada recursiva, você aloca espaço para todo o código da sua função, né? Então, cada vez que eu chamo isso, no meu programa ele está alocando um bloco de memória para colocar o que está acontecendo, todas essas variáveis de contexto que a gente chama, né? E tudo isso que está rolando na função, na memória, e ele só vai liberar quando voltar. Então, se você vai chamando muitas vezes, ele vai criar, memória. E só quando terminar é que ele volta. Não, livra tudo, tá? Por isso que é legal tomar cuidado com recursão, tá? No geral é bom, no geral até deixa o código mais intuitivo depois que você pega o jeito de recursão. Não é fácil, não é trivial. Eu fiquei uns 3 anos vendo muita recursão na vida até eu acho que agora eu peguei o espírito da coisa. Algoritmos avançados vocês vão usar bastante programação dinâmica. Eu acho que é a disciplina que vai ao racho. Ou vocês entendem a recursão de vez ou vocês desistem dela pro resto da vida em algoritmos avançados. Né? Vocês vão ver semestre que vem, se eu não me engano. Beleza. Então do Bubble, tá ok, galera? Suave, tranquilo? Belezinha? Acho que tá ok, né? Então, no caso, vocês vão perguntando, eu volto, não tem problema. Nossa senhora, quanta aba que eu tô aberto. Gente, calma. Eu vou achar o meu slide cheio. Tá. Insertion Sort, né? Vocês já viram também como ser. Basicamente, a ideia é você inserir um item de uma vez na estrutura, né? Então, é como se você, sei lá, o exemplo do baralho de novo, a galera da ordenação adora baralho, né? O pessoal joga muito baralho, né? Então, basicamente a ideia é assim, olha, eu tenho um baralho, uma pilha de cartas, e eu quero ordenar elas, né? Eu quero colocar todas as cartas ordenadas na minha frente. O que eu faço? Eu tiro uma carta, beleza, ponho a carta ali. Aí depois eu tiro outra carta e falo, essa é maior, põe na direita. Não, é menor, põe na esquerda. Tiro outra carta. Olha, essa daqui é maior ainda, põe na direita. Aí você tira outra carta. Na verdade, essa daqui é maior que a primeira e menor que a segunda. Então você bota no meio delas, né? Abre o espaço ali e põe no meio delas. É basicamente isso, né? Você vai inserindo o negócio no vetor novo, né? E programação dinâmica dá dor de cabeça pra caramba. E aí, galera, a ideia é o seguinte, né? Vocês vão iterar do índice 1 ao índice n do array de vocês, compara o elemento atual com o anterior. Se o elemento atual for menor que o anterior, você vai comparando com os elementos anteriores e vai movendo os elementos maiores para uma posição acima para dar espaço para o elemento que você quer adicionar nele, né? Como assim? Você vai, basicamente, do começo ao fim, ele é um pouco... Não exatamente, mas é como se fosse o contrário do Bubble Sort, né? Você começa ordenando as coisas menores e aí você vai subindo para as partes maiores. Então vocês vão percebendo, elemento novo, vai jogando para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. Elemento novo, vai jogando para baixo, para baixo, para baixo. Né? Esse daqui é maiorzão, ele vai parar cedo. Mas aí você vai reordenando tudo o que precisa, né? Ele é bem intuitivo no geral também. Vamos lá, o exemplo lerdo de novo, ó. Você vai começar com 6, fala, olha, beleza, meu primeiro elemento. Agora eu vou adicionar um 5. Opa, o 5 é menor. Então eu jogo o 6 para frente, põe o meu 5 aqui. Você vai ver o 3. Opa, o 3 é menor que o 6, que eu tô comparando agora. Então joga ele para frente, joga o 5 para frente também, que é menor, coloca ele aqui.
O 1 de novo. Vai olhar e vai falar, olha, ele é menor que o 6, ele também é menor que o 5, ele também é menor que o 3, joga ele aqui. Vai. Isso, GIF. Aí o 8, não, o 8 é maior, deixa quieto. Ele fica aí onde tá. Agora o 7 não. O 7 é menor que o 8, joga o 8 pra lá, só que o 7 não é menor que o 6 e ele tá aqui. O lugar dele tá certo aqui. Aí você vai pro 2, mesma coisa, vai verificar todo mundo, vai deslocar todo mundo aqui até chegar ao 3, né? Vai deslocando, deslocando, passando todo mundo pra frente, né? A ideia é que você estaria colocando eles na posição na frente do vetor para copiando todos eles para frente, né, para deixar o 2 aqui, e a mesma coisa com o 4. Então você vai arrastando todo mundo para frente para o fim do vetor, e onde for o lugar do 4, você encaixa ele, né? Essa é a ideia de insertion sort. Ele também é bem simples, né? Ele é lógico pra gente, não tem nenhuma magia negra, e aí você vai ordenando, né? Que é a ideia que eu falei, ele basicamente começa ordenando das posições, tudo bonitinho, e vai indo até o fim, para deixar tudo ordenado no final, né? Ele tem uma visualização bem diferente do Google Sort. É bem legal de ver a comparação disso, né? E Geeks for Geeks, como sempre, tendo imagens lindas para entender as coisas. Sim, mano, esses GIFs são muito legais. Eu adoro ver essas coisas de ordenação, aquele das musiquinhas e tal. É muito bom. Aí a gente tem um exemplo, então, do Insertion Sort na imagem, que eu acho bem legal. Essa imagem também eu achei bem legal. Então, eu tenho esse meu vetor aqui que está bagunçado. Aí eu vou verificar, olha, o 3, ele é menor que o 4, joga ele para cá. Agora o 3 e o 4, eu já passei por eles. Tô vendo o 2. O 2 é menor que os dois, então eu jogo o 4 para cá, o 3 para cá, vou aqui. 10, o 10 maior, deixa quieto. O 12, deixa quieto. O 1, não. Eu tenho que ir verificando qual é maior que o 1, todos eles são, o 1 vai pro começo. Aí eu vou pro 5. O 12 e o 10 são maiores, o 4 não, deixa o 5 aqui. E o 6 também, acabou, tá ordenado, né? Ele é, no pior caso, n ao quadrado, no caso médio, n ao quadrado, no caso melhor, O de n. Ele é basicamente um bubble sort, né? Ele não tem muita diferença do bubble sort, tirando a lógica por trás de como eu vou ordenar, porque, de novo, ele vai ter que verificar, para cada elemento eu verifico quase todos os anteriores, né? No geral, eu verifico todos os anteriores quando eu vou ordenar. Então, por isso que ele acaba ficando n ao quadrado, né? E eu também fiz a mesma coisa com o Insertion Sort. Eu fui lá no Wikipedia e falei, me dá esse algoritmo e vamos analisar com vocês o que está rolando, né? Então, de novo, vamos lá. Eu espero que esteja sendo útil para vocês, tá? Eu acho legal esse tipo de análise para a gente ver os códigos tal, e tentar entender. Que eu acho que é legal a gente ver códigos dos outros, etc, e ficar tentando entender. Lab é para isso, eu acho, pelo menos. Vocês sempre podem dar feedback se vocês estão gostando ou não. Esse caso aqui, o cara já passou o array, né? A pessoa que programou isso já falou, ó, esse array aí pra você. Não vou ler da entrada. Ele pegou o tamanho do array, lembra? Né? Eu não sei se vocês lembram de CC1, lá no lab que eu falei pra vocês. Vocês podem fazer isso para achar o tamanho do array, se for um array normal, não passado na função, porque quando você passa o array na função, ele vira ponteiro, ele não vira mais um array, né? Um vetor. Então, com isso, ele acha o tamanho do vetor aqui, né? Não importa o tamanho que eu mudar, eu posso mudar aqui quanto eu quiser que ele acha. E ele vai chamar o insertion sort, ele também fez uma função para imprimir o array. Olha só. Ele não nem imprimiu na main, ele só chamou a função para imprimir. Um pouco overkill, talvez? Um pouco. Mas geralmente é legal você ter função para print, principalmente PO, né? O Pedro, que já fez PO comigo, sabe que você começa a imprimir umas coisas absurdas e aí você simplesmente faz funções de print e chama ali na main, porque você não quer imprimir as coisas na main, porque fica feio. Você não entende mais o código. Né? Eu passei as atividades para eles imprimirem um monte de coisa, tipo como se fosse um catálogo de filme na Netflix, essas coisas. A função de print deles tinha 50 linhas de código. Então, assim, é uma boa prática no geral você fazer funções de print, né? Então, o print aqui, super simples, né? Eu passo o vetor que eu quero imprimir, o tamanho dele, para eu poder fazer o for para imprimir tudo. Lembrando, né, que eu não sei de cabeça, né? Diretamente eu não tenho como extrair em C a informação do tamanho de um array, então ou eu faço uma struct que contém um array, ou eu passo o tamanho dele direto, vai de cada caso. Eu gosto de fazer uma struct, eu acho mais bonitinho, se eu só passo um parâmetro para a função, fica mais bonitinho, mas eu tô mais acostumado com orientação a objeto, e isso acaba sendo uma prática bem comum em orientação a objetos, né? Então não tem nada errado se vocês quiserem fazer assim, mas também é super legal também fazer uma struct e passar, vocês que sabem.
E o insertion sort em si, vamos ver como ele fez, né? Então eu tenho aqui insertion sort, né? Ele passou um vetor e o tamanho, beleza. Ele declarou um i, uma chave e um j, tá? Ok. Eu acho que chave ele quer dizer o elemento atual, vamos lá, né? É uma nomenclatura que faz sentido no contexto de ordenação, mas não é muito legal, né? Do jeito que tá. Aliás, uma coisa interessante, galera. Comentário de caminho. Se vocês vão usar o i e o j só para fazer índice de for, essas coisas, declara direto no for. É mais limpo. Se a pessoa vê só que o int i está declarado aqui, ela não vai ficar pensando que ela está sendo usada em outro contexto. Deixa a leitura mais limpa do código, tá? Eu sei que inicialmente a gente é bem treinado, tipo, não, olha, variável declara todas elas em cima tal. Mas tem casos que não é o melhor procedimento porque pode confundir, né? Porque se você olha o i aqui, você fica na expectativa falando, tá, onde vai usar o i? Será que vai usar só no for? Será que vai usar fora? Onde vai usar o j, né? Então é legal tomar cuidado com isso. E eu recomendaria fazer, tipo, int i aqui em vez de fazer o i aqui, tá? Eu acho, como o C suporta isso aí, tipo, 30 anos, eu acho mais legal, porque eu não espero que o i seja usado fora do meu for, tá? Beleza. Então eu vou ter aqui o meu for. Eu vou pegar o elemento atual e chamar de chave, né? O elementozinho atual que eu tenho. E eu falo que o j é igual a i-1, ou seja, é o índice anterior, né? Lembrando, insertion. Eu pego o meu item, ponho ali, e eu começo a verificar se os anteriores a ele são maior ou menor. A partir do momento que eu achar o anterior que seja menor a ele, é onde eu boto ele ali. Então, por isso que ele fez um while, né? Enquanto eu não chegar no fim do meu vetor para a esquerda, né? Eu chegar no elemento 0, e o índice atual, né, do meu vetor, o item que está no índice que eu estou olhando agora no meu vetor, for maior que esse que eu estou inserindo, eu vou pegar e falar, olha, troca o atual com o próximo, né, que é como se fosse desloca para a direita para servir espacinho para a caixinha, e vai voltando, vai voltando. Na hora que eu parar esse loop, eu simplesmente pego e falo, olha, o item na posição J+1, né, que é o que eu liberei espaço, digamos assim, para ele ficar, porque lembrando que no final eu decrementei, então na verdade é esse cara aqui anterior que ele tá pegando, né? Então, por exemplo, se eu tivesse no índice 4, né? Eu vou falar pro que tá no índice 4 atualmente e pro índice 5, só que agora o meu J vale 3. Então aqui eu tô colocando a chave no índice 4, né? Então tem uma pegadinha aqui, né? Pegadinha não, mas é um pouco mais difícil de entender, que inclusive, eu diria, isso poderia ser sanado dando nomes, por exemplo, legais e intuitivos para as variáveis, né? Fica a dica, porque eu ficar usando esse J+1, J-1 deixa confuso o código, né? Eu poderia, por exemplo, falar int actual, int, sei lá, o actual e o int, aliás, eu vou colocar tipo empty slot, pronto. Aí eu poderia simplesmente falar assim, olha, J mais empty slot é igual a J+1, e eu coloco ele aqui, por exemplo. Eu posso estar gastando uma linha a mais com isso, por exemplo? Posso. Porém, pelo menos eu passei um pouco melhor a ideia. Mas realmente esse código tá meio esquisito, assim, tipo, provavelmente daria para estruturar esse while de um jeito um pouco melhor, para ele não ficar tão confuso, porque ele tá realmente confuso de entender, né? Esse é o tipo de código que, assim, se você não conseguir fazer algo melhor, comenta, porque tá estranho. Vocês viram, tipo, não tá... E não flui bem. Como o Bubble Sort, a gente olhou e falou, beleza, tá melhor. A gente tem que ficar pensando muito. Então, provavelmente dava para dividir esse while de outro jeito aqui diferente, para ordenar, dava para fazer essa subtração dos itens provavelmente em outro lugar, de um outro jeito, né? Botou o math.h que não usou para nada, exato, a galera tem mania de importar tudo que vê na frente também, né? Eu vou importar o math porque vai que eu uso, stdlib vai que eu uso, né? Então tem que tomar cuidado com isso.
Obviamente, não vai... Ele nem portou stdlib. Acho que é por isso que ele fez o vetor estático ali. Sim, provavelmente, provavelmente. Então, assim, é sempre legal, né, dar uma analisada nos códigos dos outros, ver, tipo, putz, ó, podia melhorar isso, né, tipo, pelo menos para ficar mais entendível, né, eu poderia mudar algumas regras do que tá acontecendo, etc, né, mas, de novo, eu acho que ele não precisaria ter chamado isso aqui de J, por exemplo, poderia dar um nome mais intuitivo, né, tipo, sei lá, previous slot, sei lá, alguma coisa assim, né, e aí, por exemplo, eu coloco isso daqui, né, e olha só como isso aqui fica muito mais intuitivo, né, inclusive eu posso fazer isso daqui, não é isso daqui aqui, mas, e talvez não faça muito sentido, opa, eu colocar isso daqui, né, o previous slot mais um, eu posso colocar, não teria problema exatamente porque semanticamente ele ainda faz mais sentido do que eu chamar de J, tá? Tipo, não ficou ideal, mas só de eu fazer isso, já tá fazendo um pouco mais sentido o que eu tô fazendo no meu código, pelo menos eu achei. Né? Eu acho que fica um pouco mais intuitivo do que chamar as coisas tudo de J e tal. Eu consigo ler e ter um entendimento semântico um pouco maior do que tá rolando no código do que J. Né? Provavelmente tem jeitos mais bonitos de fazer isso, mas eu tô dando só uma ideia, né, de como vocês poderiam tentar dar nomes um pouco mais intuitivos e deixar o código mais bonito, tá? Tranquilo, insertion sort? Belezinha? Tudo ok? Boa. Isso é sempre legal também. Boa, Pedro. Sim. Printf ajuda muito, galera. Se vocês não estão entendendo, tentem imprimir o passo a passo. Deixa uns printf bem bonito, joga bastante espaço, tracinho, tal, para entender, porque ajuda bastante, né? Tranquilo, galera? Beleza. Então vamos pro último de hoje. Merge sort. Esse aqui é um pouco mais complicado, né? Ele é um pouco mais big brain, né? A ideia é dividir o problema em subproblema. É o que a gente chama de divisão e conquista, né? Print aqui um. Oi, aqui. Eu ia falar coisas indevidas para deixar gravado nos print, mas agora vai essa. Já fiz uns print assim, na raiva. Mas, bem, você divide o problema em subproblema, né? E resolve com recursividade. Agora vai. Não, o print agora vai é o melhor que tem, velho. Ou senão você começa, essa não funciona! Ah! Eu já fiz uns prints assim, muito bom. O legal é quando você esquece e manda o professor desse jeito. Já aconteceu. Mas. Nossa, eu lembro que uma vez me mandaram um desses. Funfu é o melhor que tem. Pô, Funfu é bom. Beleza, galera. Merge sort. Você divide o problema em subproblemas, bloquinhos divididos, e resolve eles com recursividade. Esse é um dos problemas que recursividade funciona bem. A iteração não funcionaria tão legal. E aí o que acontece é que depois de você resolver cada bloquinho, você volta e vai unindo as soluções, porque é mais fácil unir as soluções do que você fazer tudo de uma vez só. Tem um problema, né, que o consumo de memória e o tempo de execução é alto, né? Obviamente isso aqui é melhor que um bubble sort no geral, mas tem soluções um pouco melhores e tal, e tipo, dependendo do tamanho, ele pode vir a ser um pouco pesado por causa das recursões, né? Então a ideia seria, né, que a gente tem um problema aqui, que é uma constante, né, que é o tanto de operações que a gente vai fazer sobre a divisão vezes n, só que aí se a gente divide ele vezes n sobre 2n sobre 2, a gente divide n sobre 4, n sobre 4, n sobre 4, até que a gente chega, por exemplo, na unidade, né? E aí a complexidade de você ordenar as coisas n sobre 4, por exemplo, é melhor que ordenar só n, né? E você ordena n sobre 4, depois sobe e ordena um pouco mais mais rápido, né? Já que você já tem eles previamente ordenados, né? O gifzinho, então percebe que ele vai ordenando por bloquinhos separados e vai juntando. Ó. Ele ordena todas essas metades aqui, junta as metades, né? Então, de novo aqui, ó, ele ordena esse pedaço, junto, ordena esse pedaço, junto.
esse pedaço junto, esse pedaço junto, né? E aí, passo a passo, vamos lá. Divide bloquinho em 2, de novo divide em 2 até ficar só pares. Aí os pares a gente verifica aqui, ó, quebra aí até na unidade, né? Essa parte da unidade não vai adiantar para muito, mas você vai pegar as unidades que sobraram aqui no par, ordena. Pega esse parzinho, ordena aqui. Pega esse parzinho, ordena, né? Pega esse parzinho, já está ordenado. Aí você vai juntar os pares que estão ordenados. Então você vai pegar aqui, fala, olha, se um é menor que o menor deles, eu só jogo para antes. Se o 3 é menor, eu só jogo para cá. O 5 eu jogo para cá. O 6 eu jogo para cá, né? E aí de novo esse par. O menor desse é menor que o menor do outro? É. E o maior é menor? É. Então eu só jogo o 7 aqui e jogo o 8 aqui, né? E aí, no final eu ordeno, eu pego o menor dos dois, vejo quem é o menor, depois vejo o segundo menor. Ah, não, agora eu já sei que é o outro, aí eu troco de novo pro menor, e eu vou sempre comparando entre o menor de cada bloco, porque eu não preciso passar pelos outros, né? Eu só vou pegando o menor, eu já sei que ele é menor que os outros, então eu ordeno partindo do pressuposto que ele já está ordenado, né? Cada parte já está ordenada, então isso facilita muito a nossa parte de ordenação. E aí, de novo, mais um esquema maravilhoso, né? Tem aqui toda a ordem, né, da execução, né? Esses números aqui, eu adorei essa seta feita com certeza no mouse. Então, ele, como pode dizer? Ele faz muitas operações, porém, como ele faz as ordenações em vetores menores, ele não precisa fazer as operações sobre todo o vetor, né? Ele já sabe que cada bloco está ordenado, ele acaba fazendo um pouco menos de comparação. A gente vai ver um pouco com calma ele, tipo, tanto aqui quanto no código, mas a ideia é que o pior caso dele é melhor que o do Bubble Sort. Deixa eu aqui. No geral, né, tirando o melhor caso, ele é pior que o Bubble Sort, até no caso, porque a não ser que a gente verifique se já está ordenado, ele vai fazer operações, porém, ele vai... Como pode dizer? É porque assim, né, galera? Ele vai fazer as operações de ordenação só para cada bloco específico, né? Ele só vai ordenar a complexidade de espaço, o tanto de espaço extra que ele cria na memória por causa das variáveis que ele vai criando com a chamada recursiva. A gente vai ver isso com calma. Mais para frente eu posso falar com vocês, mas assim, é que a ideia é que como a gente vai criando, né? Eu vou mostrar o código, e isso vai fazer um pouco mais sentido. Como a gente vai dividindo isso numa árvore menor e tal, a gente tem um espaço um pouco maior do que só o vetor. Mas... Pedro, quer falar? Fica à vontade. Eu vou falar no microfone que é mais fácil. Fala. Pensa na questão do baralho. Pensa que você tá com um baralho totalmente aleatório, e aí você tem que ordenar ele um por um. Agora pensa que você tem duas metades ordenadas e agora você tem que juntar as duas metades. É muito mais fácil você ordenar duas metades ordenadas do que um negócio inteiro aleatório. Essa é a lógica que o Merge Sort usa. Sim. E se você parar para pensar, o Insertion Sort, ele também é algo um pouco parecido, porque ele admite que o vetor já está ordenado para colocar cada termo seguinte. Então, se você parar para pensar lá na função, o primeiro item, ele admite que já está ordenado. Por que já está ordenado? Porque só tem um item só. Então, ele é o primeiro e é o último. E aí ele pega o segundo, admitindo que o primeiro está ordenado, e aí vai colocando eles e assim por diante. O Merge Sort é mais ou menos a mesma coisa, por isso que ele tem que dividir o vetor inteiro numa unidade só, e aí é por isso que te fala, né, dividir para conquistar. E aí você vai dividindo os pouquinhos, e aí fica mais fácil de você ordenar partes que já estão ordenadas. E a parte do log n é porque é a altura da árvore, né? Vocês vão ver ainda isso em algo provavelmente, mas a altura de uma árvore, para você, digamos assim, vamos falar, se você tem uma árvore de n elementos, a altura dela vai ser log n, né? O tanto de camadas que ela vai ter. E a ideia é que você vai verificar todos os membros só para cada altura da árvore. Por isso que é n log de n. Tipo, você vai fazer n operações só que para cada nível, em vez de para cada elemento. Por isso que ele é mais rápido, né? Porque eu assumo, que nem o Pedro falou, eu sei que a cada nível da árvore
esse nível está ordenado e eu não preciso verificar todos eles, eu só preciso verificar os ramos da árvore. Lá embaixo, obviamente, eu vou ter que fazer uma verificação de N, só que cada vez que eu vou subindo, eu vou só pegando os ramos que eu vou juntando, porque o resto já está ordenado. Eu não verifico cada um, eu só ordeno que já está bagunçado, né? Então vou tentar mostrar isso para vocês com esse exemplo, que talvez fique um pouco mais claro. Né? Eu tenho esse vetor aqui, eu divido na metade, e aí, em número ímpar, qual metade vai depender exatamente de como se divide a metade. Geralmente a metade inferior fica com mais, porque se divide por 2, e ele pega o floor, etc. Mas no caso aqui, vamos falar assim, ó, os 4 primeiros vieram aqui, essa é a outra metade. No algoritmo, a gente vai ver, né, o que ele vai fazer é que ele primeiro divide toda uma parte e depois divide toda outra parte. Né, a outra metade, porque recursão. Né, então, como eu vou dividir e chamar para esse, quando ele começa chamando para esse, ele chama toda a árvore desse e depois toda a árvore desse. Né, é como o passo a passo do programa funciona mesmo. Por isso que acontece assim. Mas beleza, eu fiz isso daqui. Eu vou dividir até chegar na unidade. Né, então, de novo, eu divido pela metade. Eu tenho essa metade. Como eu estou fazendo uma recursão, a primeira metade é que vai ser executada primeiro. Então eu divido isso na metade de novo. E aí o que eu faço? Aqui eu volto a juntar. Então eu verifico esses dois, verifico qual é o menor e falo, olha, esse é menor que esse, então eu junto de novo, só que eu junto ordenado. Aí eu vou juntar de novo, só que para juntar de novo, eu tenho que ter esse cara. Então, meu programa vai voltar na recursão de cima, vendo o código vai ficar mais claro isso. Ele vai dividir, vai ordenar. Fala, olha, o 3 é menor que 43. Então, quando eu juntar, eu já junto eles assim, né, ordenado. Agora sim, que eu tenho esse cara e esse cara, minhas duas recursões para esse nível da árvore acabaram, eu junto eles de novo. E aí eu já junto e ordeno. Então, 3 eu comparo com 27, né, que os dois menores, eu só preciso comparar com o menor, eu não preciso comparar com mais ninguém. Eu falo, olha, o 3 é menor que o 27, então eu ponho o 3 aqui. Agora eu vejo 43 e comparo com 27. O 27 é menor, mantém ele. O 38 eu comparo com 43, o 38 é menor, e eu fico 43. Percebam que nesses 4 elementos eu só fiz 4 comparações, né? Eu não precisei para ordenar agora esses 4, fazer 4 ao quadrado comparações, né? Que seria o bubble sort. Um pouco menos, 4 quadrado, mas seria a ideia dele é que eu teria que verificar esse com esse, 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 né? Eu já fiz esse passo com um pouquinho menos de operações. É claro que por um vetor pequeno não dá para perceber muito esse detalhe, mas quando a gente chegasse num vetor, sei lá, de 100 números e eu só precisasse executar uma passada dele, né, em vez de fazer ao quadrado dele, cara, isso faz muita diferença, né? Mas beleza, eu juntei, agora eu volto para esse ramo, divido, né, esse daqui já está dividido, mas esse daqui eu tenho que dividir de novo, por isso passo 13, aí eu vejo, está ordenado, junto como estava, vou para outro ramo, só tem ele, não tem o que fazer, não precisa juntar e ordenar, e agora eu vou juntar eles e eu vejo, olha, o 10 é menor que o 9? Não, então 9 aqui, 10 é menor que 82? Coloco o 10 no meio, passo 82 para o final, e agora eu junto esses dois. E aí aqui dá para perceber, talvez, um pouco melhor a vantagem. Porque, ó, eu tenho esse cara que já está ordenado, esse cara que já está ordenado, e eu vou olhar e falar, olha, 9 é menor que o 3? Não, 3 é o primeiro. 9 é menor que o 27? Põe o 9 aqui. Eu não preciso fazer nenhuma verificação, já sei que é menor, né? Agora eu vou pro 10. 10 é menor que o 27? Jogo ele aqui. 82, né? 82 é menor que o 27? Não. Põe 27 aqui, 38. 38 é menor que 82? Joga ele aqui. 43 é menor que 82? Joga ele aqui, acabou, só joga 82. Essa é a ideia, né? Então, você só precisa fazer uma passada depois que você junta eles. E aí, como você vai só comparar de 2 a 2, né, na árvore, que é log n, né, tipo, é o número do ramo, se vocês pensarem, isso aqui é o primeiro nível, segundo nível, terceiro nível, quarto nível, né? Vocês têm que fazer aqui só 4 comparações, quarto nível, né? 4 comparações 2 a 2. Aqui vocês têm que fazer, de novo, basicamente, só as 4 comparações 2 a 2, né? Então, é por isso que a gente fica aí no log n, tá? Mas olhando uma analista de números acaba, eu só copio o resto. Sim.
ele copia o resto ordenado também. Então, assim, eu tenho muito menos verificação. Vamos tentar pegar o código, galera. Esse código é maiorzinho, né? É um pouquinho maior, mas vamos com calma. Vamos tentar ver se a gente consegue entender, tá? Então, o que acontece? Eu tenho uma função merge aqui grandona, né? E eu sei que eu tenho minha main aqui, que seria o meu merge sort, né? Ele só colocou aqui um void, ele nem colocou uma main, mas a ideia é que isso aqui seria o meu merge sort. Eu passaria um vetor para ele, o começo e o fim, certo? O que acontece? Se o começo for menor que o fim, né? Se tá tudo ok com ele, se não tem nada errado, o meio é igual fim mais começo sobre 2. Geralmente a gente faz assim a conta, né? Dá para você variar um pouquinho e tal, mas essa é a ideia básica. Funciona, perfeito. Aí eu chamo o merge sort para metade da esquerda, ou seja, o vetor permanece intacto, só que eu falo, olha, começa pelo começo e termina no meio. E eu passo a metade maior depois, de novo, chamo vetor, meio mais 1 e o fim. Né? Então aqui eu chamo o merge sort e cada vez que eu chamo o merge sort, eu chamo ele de novo para a metade menor e a metade maior. Eu só chamo. E a única coisa que eu preciso, né, lembrando, é verificar o critério de problema, o critério de parada. Senão, recursão infinita. E aí, depois que os dois foram completados, né, então, ó, voltar aqui. Eu chamo para cá, e quando os dois retornarem, eu dou merge, né? É isso daqui que ele está fazendo. Então, voltando aqui para o código, eu dou merge no vetor, falando qual é o começo, qual é o meio atual, que é onde eu dividi um para o outro, e qual é o fim, né? Sendo que, obviamente, por exemplo, para o merge sort que eu jogar na esquerda, o começo é o começo, o meio vai ser a metade da metade, e o fim vai ser o meio, né? Quando eu chamar ele de novo aqui, ele vai dividindo, que é exatamente isso daqui, né? Se eu chamar ele aqui, então quer dizer que, na verdade, o início dele é esse cara aqui, o fim dele é esse cara aqui, e o meio dele é provavelmente esse cara aqui, né? É o meio de onde ele parou, né? Sim, o merge sort é a chance da recursão, galera. Então, esse valor vai ser sempre atualizado, né, galera? Se eu fizer isso aqui, o início é esse, o fim é esse, o meio é esse, né? Aí ele só junta os dois mesmo, não tem muito o que fazer, não tem muita comparação, né? E aí eu vou falar, beleza, o que é esse merge, né? Como eu mergeio os rolês? Tá aqui. Essa função é meio grandinha, que é, beleza, né? O que é realmente que eu vou fazer aqui, né? Qual é o core do meu algoritmo? Então, ó, para mergear, eu preciso do meu vetor, qual é o meu índice inicial, qual é o meu índice do meio, qual é o meu índice do fim. E eu vou falar o seguinte, olha, o começo com 1, meio ruim esse nome de variável, mas tudo bem, né? Com 2 é igual a meio mais 1, ou seja, o começo da segunda metade, né? Com aux, olha que bonito, né? Aí você olha a pessoa e fala, meu Deus, por quê? Né? Com aux, né? O começo auxiliar, 0. Que isso, né? O tamanho é igual a fim menos começo mais 1. Beleza, uma coisa que fez sentido nesse código, finalmente, né? Aí ele tem um vetor auxiliar, que ele vai fazer as cópias, né? Ele vai alocar aqui do tamanho do vetor, ele vai fazer uma cópia inteira disso. E aí ele vai fazer o seguinte, enquanto o começo 1 for menor ou igual ao meio e o começo 2 for menor ou igual ao fim, ou seja, basicamente ele tá, o começo 1 e o começo 2 é o índice de cada uma das metades, né? Então, o começo 1, no caso, seria esse cara aqui, o começo 2 seria esse, e tá falando, enquanto o começo 1 não passar desse cara aqui e o começo 2 não passar desse cara aqui, eu vou executando, né? Mas assim, de novo, você precisa de um diagrama para entender o código do cara. Pô, sacanagem, né? Opa, Atom, isso. Aí eu vou fazer o seguinte, né? Enquanto tiver tudo ok de eu verificar as variáveis, eu vou ver o seguinte. O vetor aqui da minha esquerda é menor, o índice, né, que eu tô verificando aqui no vetor da esquerda é menor que o da direita? Se for, eu falo que o meu vetor novo, por isso que é o espaço, né, que a fala da cópia, que eu preciso tal, é que eu tô criando um vetor de cópia para ordenar, né,
as duas partes, né? Para juntar as duas partes eu crio uma cópia, que é mais rápido, para eu só simplesmente copiar o item que eu preciso. Então esse meu vetor auxiliar aqui, com o meu contador aux, na verdade é o índice atual do meu vetor novo. Então ele poderia ser, por exemplo, índice atual. A gente pode até fazer isso, né? Actual index, né? Sei lá. Porque, né, ninguém merece com aux. Pronto, eu devia ter usado Ctrl H? Deveria. Eu fui trouxa. Tem o mais ali também, embaixo do A. Ah, é verdade. Muito obrigado. Deixa eu... Não. Ctrl F. Isso. Com aux. Pronto. Obrigado. Aí. Então a gente pode fazer isso aqui, né? Pra fazer mais sentido. Olha só. Então o índice atual do vetor, eu falo que é o começo do vetor 1. E eu, beleza, eu avanço na esquerda, né? Então eu falei, olha, o da esquerda é menor que o da direita? É. Então, agora, na minha nova, no meu novo vetor, o vetor que eu vou dar merge, né? O primeiro item vai ser esse cara. E aí eu falo, olha, beleza, agora eu vou olhar o próximo do meu bloco da esquerda, aqui minha esquerda, no caso, direita de vocês, e no outro, meu vetor da direita, eu mantenho a mesma coisa. No caso contrário, eu, na verdade, copio o cara que está na direita e avanço o índice do meu bloco da direita, minha metade da direita, e vou para o próximo passo. E aí eu somo o índice atual, porque o meu vetor atual que eu estou construindo ali, né, eu estou aumentando. E eu vou fazer até acabar um dos lados, né? Eu vou até acabar um deles, e aí... Esse algoritmo é meio burro, eu acho. Eu acho que dá pra fazer um jeito melhor até. O que ele tá fazendo depois que acabar um dos lados, ele verifica o outro, né? Ele fala, se foi o lado da esquerda, da direita que acabou, eu termino copiando tudo que tá na esquerda. Se foi o da direita da esquerda que acabou, eu copio tudo que tá na direita, né? É isso. Então, com um for menor ou igual ao meio, ou seja, se eu ainda tiver alguma coisa no meu cara da esquerda que eu não copiei, né, na comparação, eu copio o que tiver. Se não, se eu tiver alguma coisa na direita, eu copio o que tiver para o meu vetor atual. É isso que ele faz. E aí, no final, ele só substitui o vetor atual pelo auxiliar, né? E ele dá um free no vetor auxiliar. Por isso que fala da complexidade de espaço, Ana. Né? Porque ele faz essa cópia para cada nível da árvore, ele faz uma cópia, então ele vai fazer N caras e depois log N de caras, né? Por isso que é lá no nível máximo, né? Digamos assim, lá em cima. Ele copia os N caras porque as duas metades têm N elementos, e aí depois ele vai copiando mais algumas vezes menores, que no final dá N vezes log de N, por causa da estrutura de árvore. Então é a altura vezes o número de elementos, o tanto de vezes que tem essa cópia, né, o tanto de cópia que ele faz. É por isso que tem a complexidade, né? Então o merge sort é isso, galera, né? Ele é meio estranho, porque ele usa recursão e tal, mas vamos lá, qual é a ideia original? Eu vou chamar esse merge sort na minha main, então vamos falar assim que eu tenho uma int main, aí eu tenho vetor aqui, e aí eu vou falar merge sort, passando vetor 0, 1. E aí eu falo imprime aqui, return 0, né? Então na minha main eu só chamaria esse cara aqui, né? Eu faço a inicialização do que eu tiver de vetor, imprimo o resultado que eu tiver aqui, né? E aí eu chamo merge sort, ele vai se chamar, e ele vai chamar até achar o fim, né? Então até o começo ser menor que o fim de cada ramo, né? Até ele terminar de ramificar tudo que seja possível, ou seja, ficar com uma unidade em cada bloquinho, né? Uma em cada. E ele vai chamar o merge para cada vez que eu chamar o merge sort. Então, é exatamente nessa estrutura aqui. Ele vai chamar merge sort, merge sort, merge sort, merge sort, merge sort, merge sort. Aí na hora ele não pode mais chamar merge sort aqui nem aqui. Agora é o merge. Pá. Aí ele vai tentar, para ele chamar esse outro merge, né? O cara que chamou o merge sort aqui, ainda precisa chamar o merge sort para esse cara, que vai chamar para esse, que vai mergear, e aqui vai dar o merge de novo aqui para chegar nesse cara. E aí, para ele dar esse merge, eu tenho que executar toda a cadeia de merge sort do outro lado, tá, galera? Então, é isso que está acontecendo.
O merge sort vai se chamar de novo, até terminar todo aquele branch, e aí ele vai chamar o merge sort do outro lado até acabar o branch, na hora que chegar no fim dos dois merge sort, e ele voltar, ele vai juntando, e ele vai juntando, voltando, tudo até você ter o vetor totalmente ordenado e juntado bonitinho, do tamanho que precisava. Beleza, galera? O merge sort, ele começa a ser as coisas mais complicadas, né, de CC2, de ordenação. Começa a ter um pouquinho de magia negra computacional, né? Ainda está no limite do entendível. Quando chegar no quicksort é o rolê mais bruxaria mesmo. Mas tá claro, galera? Vocês querem que eu tente reexplicar alguma coisa? Tá tranquilo? Tá de boa? Ô, Léo, Uhum. ele é melhor do que o quicksort ou não? Pro pior caso né? Vamos pegar aqui. Quer ver? Sorting Algorithm, acho que era na Wikipedia. Aquela tabela que eu mostrei pra vocês, eu acho que tá na Wikipedia em inglês. Deixa eu ver. Aqui. Ó, vamos ver, de novo. É bom que agora vocês já viram alguns, né? Então, ó, o Quicksort. Ele é N log N, no melhor caso, o Merge também. No caso médio também. Mas o pior caso do Quicksort, ele é N log N. O Quicksort é N quadrado e o Merge Sort é N log N. Então, na real, assim, o Merge Sort ele é mais estável. Né? O que a gente chama de estável é que, assim, ele sempre vai dar um resultado legal. Digamos assim, ele não tem um problema muito grande. Porém, o uso de memória dele, né, o que eles falam que é N, ou N log N, né, dá para você otimizar um pouco o quanto você usa para ele virar só N, né. E o Quicksort usa menos. Porém, a sacada aqui, e aí vem um negócio que vai bem além de CC2, é que, estatisticamente, analisando os casos da vida real, de como os vetores que a gente quer ordenar no geral são, o Quicksort raramente cai no pior caso. E aí, no caso, o caso dele pior é muito, muito, muito raro de acontecer, que é tudo tá ordenado inversamente, e aí, para a vida geral, o Quicksort funciona bem, né? É mais ou menos essa a ideia, sabe? Tipo, então, na verdade, o Merge Sort é mais estável, né? E tirando o fato que ele usa uma memória auxiliar maiorzinha e para problemas grandes pode ser ruim, o Quicksort, no geral, é mais rápido. Só que, assim, existe grandes discussões nisso. Mas eles são equivalentes na maior parte dos casos, tá? Mas aí o que eles falam, né, que ele geralmente é feito com uma pilha log N, então ele ocupa menos espaço, ele geralmente funciona por menos memória, por isso a galera acaba usando, né? Geralmente o Quicksort é mais legal nisso, beleza? Eu concordo muito com o Pedro, tipo, faça um algoritmo. Eu tô pegando o da Wikipedia exatamente para vocês se sentirem tentados em fazer o de vocês e, tipo, não pegar só o exemplo que eu fizesse aqui com vocês e tal, né? Eu acho que é legal, tipo, mostrar um código que já tá acessível, que vocês poderiam pegar de qualquer jeito, mas é legal vocês implementarem de vocês para realmente entender o problema, né? E eu até mostrei, olha só como tem coisas ruins nesse código, né? Dá pra gente melhorar. Dá pra gente fazer um código mais bonitinho, entendível. Fazer iterativo merge sort é basicamente impossível, né? Tipo, ele não é feito para você fazer iterativo. Provavelmente com muita gambiarra e muito, muito, muito uso de memória auxiliar dá para fazer? Provavelmente, mas não é tão legal. Sim, isso que o Pedro falou é bem interessante. Tem muita entrevista de emprego que pede isso. Assim, são os tipos de entrevista de emprego que eu acho bem chatas, porque já passei por uma delas, é que eu não quis ir pro mercado de trabalho e tal, mas eu tinha feito já 2 entrevistas de emprego, tal, uma passei, outra não, etc. Mas assim, as 2 me falaram de algoritmo de ordenação, uma delas foi tipo, o jeito certo é, como você ordenaria? A gente só fala, tal, tipo, discute, eles trocaram ideia, tal, que é pra realmente ver se você entende a abstração do algoritmo de ordenação, sabe? Tipo, pensar como ordenar, mas eles não cobraram fazer, e aí uma outra entrevista de emprego que eu fiz, os caras simplesmente me falaram, faz o bucket sort aqui numa lousa. Tipo, não podia usar Google nem nada. Faz o bucket sort, eu olhei pro cara e falei, tá, beleza. Tipo, não é uma coisa que você deveria saber de cabeça. Eu não vou entrar nessa discussão aqui, mas assim, eu acho que é o tipo de entrevista de emprego que ninguém tem nada a ganhar com isso, né?
ninguém precisa decorar como o algoritmo funciona ou de cabeça como implementar um negócio. Mas, infelizmente, essa daí eu não consegui, eu nem queria ir pra empresa, na real. Tipo, eu fui só pra ganhar experiência mesmo de entrevista, tá ligado? Mas era meio zona, porque os caras me chamaram pra uma vaga, eu tinha um perfil mais pra uma vaga X, os caras queriam que eu trabalhasse com backbone de engine de jogos, que não é o que eu gosto de fazer, mas era a vaga que tinha, só que eles me chamaram. Tipo, a própria RH falou na entrevista, tipo, você não é bem esse perfil sua, mas tem a vaga, você não quer tentar? Eu, tipo, tá, sei lá. Tipo, eles pagaram a viagem mesmo. Eu fui lá só pra fazer o negócio mesmo, ganhar experiência. Mas assim, foi bem estranho. Ah, não, da USP foi suave. Né? Eu posso falar depois do rolê da USP. Ah, não, Mercart no papel é outro nível, né, cara? É foda. Ainda bem que tá morrendo essa prática. Mas assim, eu não acho que é o tipo de experiência que agrega muito para quem faz, mas infelizmente, principalmente essas empresas maiores de tecnologia, né, que eu não vou citar nomes, né, mas assim, essas empresas grandes que fazem recrutamento, que são focadas em algoritmos, elas adoram pedir esse tipo de coisa. Eu acho que ninguém ganha nada com isso. Sei lá, tipo, tá avaliando se você decorou um monte de código, qualquer um decora um monte de código, fica treinando, o que importa é se você sabe procurar e sabe aprender. Né, e é isso que a maioria das empresas hoje em dia estão focando, né, em você realmente ter relação interpessoal, você ter um portfólio, você conseguir apresentar um portfólio com vários casos legais de código que você fez, de mostrar que você aprendeu várias coisas diferentes, né, e geralmente isso, né, geralmente isso é tipo, o que as empresas menos tóxicas, né, de hoje em dia fazem, né, inclusive geralmente as empresas que cobram isso, essa parte de tipo, você tem que decorar o algoritmo para fazer na hora e tal, costumam ser ambientes de trabalho meio tóxicos, assim, eu tô generalizando, não levem isso como uma regra, mas do que eu conheço dos meus amigos no mercado, infelizmente, acontece, né, mas aqui na USP você faz, na verdade, uma prova, né, um concurso, e que eu acho que é a mesma coisa, professor doutor, se eu não me engano, mas pelo menos para temporário a gente tem que primeiro dar uma aula sobre um tema, tipo, no edital eles falam, sei lá, tem 10 temas, tópicos. No dia anterior eles sorteiam um tópico para cada um e falam, olha, você vai ter que em 24 horas preparar e dar uma aula disso. Aí você vai, dá aula daquilo em 24 horas, e aí depois que todo mundo deu as aulas, eles sorteiam mais um tópico, que aí é comum para todo mundo, e fala, beleza, amanhã vocês vão fazer uma prova sobre isso. E estuda tudo que você puder do tema. Né? Então, na USP é assim que você entra. Né? Você dá aula sobre o tema aleatório, eu tive que dar sobre polimorfismo, é isso? Não, hierarquia de classes foi. E aí a prova a gente teve que escrever sobre encapsulamento dos rolês. Foi a prova que a gente teve que fazer e tal. Foi louco o rolê, velho. 24 horas devorando coisas. Dormi tão bem. Nossa, dormi pônima. Enfim, galera, estamos falando aqui de processo seletivo e indo além. Mas realmente as coisas que eu quero falar é bem interessante. Tipo, dar uma estudada nisso é legal. O Cracking the Coding, ele é bem legal. Assim, de novo, galera, depende muito da onde vocês querem seguir carreira. Assim, tá cedo ainda, vocês estão no primeiro ano, né? Mas se vocês têm realmente interesse, né, nos Facebook, Google da vida e tal, que pagam bem, mas massacram bastante, e não necessariamente é uma empresa melhor ou pior que a outra para trabalhar, depende do que você quer, né? Se você gosta muito de dinheiro, mas não liga de ser bem pressionado, tipo, são lugares legais, pagam realmente muito bem, vale muito a pena esse tipo de entrevista. Mas, por exemplo, se vocês quiserem uma coisa em jogos ou em coisas de, sei lá, processamento visual, IA, essas coisas um pouco menos convencionais do mercado, né? Às vezes, vale muito a pena vocês terem um portfólio legal. Né, não estudar tanto para entrevista, mas dedicar muito a ter um portfólio, mostrar que vocês sabem novas tecnologias, que vocês fazem projetos que funcionam. Não precisa ser um projeto comercial, não precisa ser algo que tipo, não, olha, eu vendi esse projeto à empresa, não. Mas tipo, ter lá no seu GitHub alguma coisa tipo, não, olha, eu fiz um projeto usando Kerberos lá da Python. Não é Kerberos, chama. É parecido com isso. Keras. O Keras lá do Python. Então, eu sei mexer em rede neural. Eu fiz um joguinho na Unity que, tipo, realmente funciona, é legal de jogar. Eu fiz esse algoritmo de processamento de imagem, tal, né? Tipo, para essas áreas vale muito a pena isso. Eu fiz um shader em CG que funciona assim, tal, né? Às vezes, nesses casos,
Tipo, depende muito da empresa e tal, mas elas costumam avaliar mais portfólio do que você realmente ir bem numa entrevista. Mas essas empresas multinacionais, mais tradicionais, costumam realmente focar muito em entrevista, e aí vale muito a pena isso que o Pedro falou, né? Tipo, vale muito a pena mesmo vocês irem ao longo da graduação dando uma olhada nessas coisas e estudando. Mas assim, galera, de novo, não é generalizável, né? Depende da área, depende do que vocês querem, então, vira e mexe, vão ter umas palestras no CMC que o cara vai falar, você tem que fazer isso para entrar no mercado. Não é assim, vai depender muito da sua área, tá? Provavelmente a pessoa tá de boa fé tentando ajudar, mas assim, não existe receita mágica, tá? Inclusive, assim, que nem eu falei, eu literalmente nunca fui atrás de emprego na minha vida, eu recebi umas 4, 5 ofertas de emprego, porque, sei lá, eu tinha um portfólio no LinkedIn que tinha pesquisa. Eu nunca entendi até hoje, e uma delas eu passei, eu só não quis ir trabalhar. Enquanto eu tenho amigo que, sei lá, tipo, se mata pra tentar arrumar vaga e demora, porque é outra área que tem outro foco, que procura outro tipo de pessoa, né? Então, assim, é tudo muito relativo, tá, galera? Exato, né? O currículo da USP, cara, já... Por mais que, às vezes, é injusto, porque nem sempre o nome USP indica que a pessoa realmente é boa ou não, mas ele já ajuda muito em processo seletivo, sabe? As pessoas já vêm e falam, putz, o cara é da USP, né? Tipo, pô, legal. O cara tem uma formação boa, até porque todo mundo sabe que na USP você se ferra demais. Então você sabe se virar para aprender. E isso é muito, muito, muito importante para empresas de tecnologia hoje em dia. Cada vez mais as empresas estão valorizando isso, porque, querendo ou não, a cada 2, 3 anos muda muito a tecnologia do mercado. Você vai ter que se atualizar, você vai ter que aprender coisa nova, né? Então, quanto mais eles sabem que você gosta de estudar coisas diferentes e aprende rápido, melhor. Né? E porque, querendo ou não, na maioria das empresas você vai passar 1, 2 meses só fazendo treinamento para entender como funciona a empresa, as ferramentas da empresa e tal, e, tipo, é esperado. Tipo, é muito raro a empresa que espera que você entre lá já sabendo como tudo funciona e sai trabalhando, né? Claro, tem empresas que fazem isso, tá? De novo, eu tô falando do caso geral, mas tem empresas que já esperam que você saiba tudo e vai trabalhando. Geralmente é empresa que tem quase ninguém passa e vai na vaga porque ninguém sabe, porque os caras são super específicos, né? Tipo, 10 anos de experiência na ferramenta foi inventada no passado, né? Rola uns rolês aí, né? Fazer o quê? Mas então, galera, a gente tá discutindo, mas assim, eu realmente já acabei o que eu queria passar pra vocês, tá? Só avisando. A gente foi fazendo detour, mas eu ia passar até o mês de sorte mesmo, revisar com vocês. Eu abri a planilha só pra gente relembrar as complexidades, essas coisas. E um detalhe, só para terminar, é que o Merge Sort é bem legal, porque você pode paralelizar ele, né? Então vocês podem, para cada ramo que vocês fizerem de divisão, vocês conseguem fazer numa thread diferente do processador. Vocês vão ver isso em concorrentes no 3º ano, eu acho, né? E isso é bem legal porque hoje em dia, principalmente com tudo super paralelizável, né? Pode ser uma grande vantagem usar ele, né? Muita gente acaba usando merge sort ou coisas parecidas exatamente pela capacidade dele de ramificar, tá? E eu acho que é isso, galera. Né, a gente acabou discutindo de coisas aleatórias aqui, mas por hoje é só o que eu queria trazer para vocês. Como eu falei, a atividade eu passo para vocês na segunda pós-Sencomp, pra vocês não se matarem com isso, aproveitem a Sencomp, de verdade, é um evento muito bom, muito legal para vocês, né? A Sencomp, inclusive, para os próximos anos de vocês, é um lugar maravilhoso para vocês conhecerem empresas. Eles realmente procuram muita gente aqui, contratam muita gente daqui, eles gostam da galera do CMC, né? Então, assim, já é legal participar e também comece a participar da organização, acrescenta muita coisa para vocês, né? Eu acho que é uma experiência bem legal. Ano que vem, daqui 2 anos, organizem. Tentem organizar uma Sencomp na vida de vocês, é legal. Cansa, mas é legal, né? E acho que é isso então, galera. Dúvidas, perguntas, anseios, tristezas? Nada. Qualquer coisa vocês perguntam aí, galera. Né, o que eu puder ajudar. Tentem participar da organização. Tem gente que não gosta muito, né? Não vamos obrigar, mas é legal. É bem legal. Vindo de alguém que organizou 3 Sencoms. Eu tenho experiência. Cara, eu não faço ideia. Eu fiquei sabendo por fontes internas que o site está com sérios problemas para funcionar, então eu não sei. Dá uma olhada no Face deles. O Face eu sei que tá lá. No
Telegram talvez deve ter o cronograma. Eu sei que no Face tá lá. Pô, galera, eu conheço gente que trabalha na Semcomp, desculpa. Aí, ó, tem vários lugares. Só o site que não, que não tá no ar. É a mesma coisa do Fog, galera. Todo ano eles querem mudar o site, fazer alguma coisa nova e o site nunca fica pronto a tempo. Porque não é fácil fazer site, a galera acha que é fácil. Toda vez acontece isso. A galera subestima demais o desenvolvimento web. Belezinha, então, galera? Suave. Vou parar de gravar aqui, então.